Pode vir, Val, obrigado, família. No final, se quiser subir aqui para tirar mais fotos, pode ficar à vontade, no cantinho, tá? Fiquem à vontade. Vamos à palavra do Senhor, nosso irmão Val. Aleluia. Boa noite, igreja. A graça e a paz a todos. Boa noite a você que está em casa. A graça e a paz a você. Que Deus abençoe ricamente. Eu sempre falo que o Brasil é a cara do céu. É porque a palavra de Deus fala que no céu será todas raças e nações. E o Brasil é uma mistura bacana, é uma mistura de raças, de povos. É preto, é branco, é pardo, é moreno, é alto, é baixo, é velho, é novo. Então, se tem um lugar que parece com o céu, é o Brasil. Não é verdade? Então, olha você vê que lindo que está a igreja. Olha que maravilha. Todo mundo com máscara, sim, mas todo mundo com o coração disposto a adorar e bendizer ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Números, capítulo 13, a partir do versículo 31. Números, capítulo 13, a partir do versículo 31. Eu vou falar hoje um pouco sobre entre o otimismo e o negativismo, e o pessimismo no caso, Porque muitas pessoas pensam assim, não, eu não sou pessimista, eu sou otimista. Mas todos nós sabemos também que o otimista também, ele tem os seus problemas. Porque o otimista, às vezes, ele espera algo muito que aconteça, aquilo que ele deseja tanto. E quando não acontece aquilo que ele deseja tanto, ele acaba frustrando. Então tem que ter um equilíbrio. O pessimista não, o pessimista já é um derrotado, ele já fala que ele já derrotou. É uma coisa de um time de futebol. Eu entro lá um timinho, como um timão que vai jogando aí muita bola, igual está o Galo agora. Entra o Cruzeiro, o cruzeirense já pensa assim, opa, já perdeu, não é? Então assim, já derrotou, já está derrotado, já entrou no campo derrotado. Mas vamos aqui na palavra de Deus. Números 13, a partir do versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morridos na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos na espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantamos um capitão e voltamos para o Egito. Irmãos, veja bem esse relatório que os 10 espias trazem para o povo. Moisés, ao escolher os 12 espias para ali na terra prometida, que Deus falava que prometeu para ele, uma terra que mana leite e mel, ele jamais imaginaria que teria um relatório desses, dos 12, ali 10 deles. 10 deles trazem um relatório que Moisés jamais imaginaria que teria. E eles voltam de lá com um pessimismo tão grande, que eles começam a relatar
o que tinham visto lá naquela terra para os povos que estavam ali com eles no deserto, e falando, começam ali a falar para eles, lá tem gigantes, nós somos para eles como os gafanhotos, nós não vamos conseguir ter aquela terra. E eles começam a inflamar, os povos começam a espalhar aquela notícia aos povos que estavam ali, e eles absorveram isso. E eu quero trazer sim para vocês uma coisa, porque o pessimista, a pessoa que tem falta de fé, a pessoa negativa, a pessoa que murmura, que reclama, ela tem esse poder de inflamar, de contaminar as outras pessoas que estão à sua volta. E foi isso que aconteceu. Os 10 espias começaram a falar para eles a situação daquela terra, daquele lugar. E veja bem o que acontece aqui no 14, no versículo 1. Fala assim: levantou-se, pois, a toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. E o pessimismo é isso, ele traz um desespero para a vida da pessoa, quando você absorve isso. Aqui nós estamos vivendo uma situação dessa forma no Brasil, no mundo, quando fala da pandemia, da Covid, muitas pessoas entram em desespero, porque tantas notícias na televisão, tantas informações na internet, que as pessoas já não sabem mais o que fazer. Falei, eu vou morrer, eu não vou conseguir escapar dessa, eu não vou se livrar dessa. E é isso que aconteceu. Então o povo, ao receber esse relatório, fala que eles gritaram em voz alta e choraram. Eles entraram em desespero. Por quê? Porque eles apostaram tudo. Eles acreditaram num Deus que o tirou da terra do Egito, da escravidão. Eles acreditaram no Deus que tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Então eles pensaram assim, a minha época de escravidão acabou. Agora eu sirvo um Deus todo-poderoso. Então agora é só alegria. Aí os espias vão lá, olha a terra que Deus promete, e vem e traz isso para eles. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos entrar ali. Eles esqueceram do Deus que derrotou o exército de Faraó, que abriu o Mar Vermelho. É isso que o pessimista faz. Ele coloca as pessoas em desespero e eles esquecem tudo aquilo que Deus fez, todos os milagres que Deus fez. E nós muitas vezes fazemos isso. Nós entramos em desespero porque esquecemos de um Deus que o chamou, que o salvou, que o libertou. Nós esquecemos de um Jesus que cura, que liberta, que salva. Nós esquecemos do Espírito Santo que nos fortalece, que nos capacita, que intercede por nós ao Pai. Nós esquecemos que o nosso Deus é Criador do céu e da terra. Nós esquecemos que o nosso Deus é todo-poderoso e nada se compara com Ele. Então, as doenças, as enfermidades, os problemas, o desemprego, a separação, a morte, não pode ser um empecilho para nós entrarmos em desespero, porque são coisas que acontecem em nossas vidas. Jesus não prometeu só o céu, Ele fala que enquanto nós estivermos na terra, nós vamos passar por tribulações, mas Ele fala, tenha bom ânimo, eu venci a terra e vós também vencerá. Então nós também temos a promessa, nós também temos uma nova Jerusalém, nós temos também uma terra que não haverá mais choro, não haverá mais, como diz, murmuração, reclamação, não haverá mais morte, não haverá mais desespero. Nós temos a promessa. Mas muitos de nós queremos ficar desesperados, queremos continuar chorando, lamentando. Por quê? Porque nós absorvemos o pessimismo em nossa vida. O pessimista vai te trazer um coração de murmurador. Veja só no versículo 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse:
tomara tivesse morrido na terra do Egito e nesse deserto. Irmãos, veja bem o que o pessimista faz, o relatório faz. Fala que fez o povo murmurar. E é isso que o pessimista faz. Ele faz a gente deixar de ter um coração de um adorador, de um verdadeiro adorador, para ser o quê? Um murmurador ingrato. Em vez de ser um adorador grato, nós viramos um murmurador ingrato. Esquecemos das grandezas, abandonamos, lamentamos e queremos reclamar. E é fácil murmurar, é muito fácil reclamar, não é verdade? Então eles começam a falar o quê? A culpa é de Moisés, a culpa é de Arão, a culpa é do Deus que tirou nós lá do Egito, por que não deixou nós lá? Nós poderíamos morrer lá no deserto, agora não tira nós para nós morrermos lá na mão dos gigantes. É isso que acontece. E nós também murmuramos assim, em vez de nós pensarmos nas coisas positivas, nas coisas boas, nas coisas que já aconteceram na nossa vida e que essas coisas boas que estão à nossa volta, nós começamos a murmurar e olhar, focar nas coisas ruins. Ah, minha vida não presta, nada que acontece comigo. Ah, só fulano que é abençoado. Ah, só fulano que tem uma casa bonita, tem um carro bonito. É fulano que tem um marido bonito. É fulano que tem uma esposa bonita, tem filhos abençoados. É fulano que consegue formar, é fulano que tem um bom emprego. E você começa a se sentir inferior. Aí entra no outro ato de pessimismo, que vai te trazer ingratidão. E é isso que eles fizeram, eles foram ingratos. Eles não valorizaram o que Deus tinha feito para eles ali. Tirado eles do deserto, trazido eles para conseguir conquistar a terra que mana leite e mel, que é a Canaã. Então nós precisamos aprender isso. E eles começam a acusar injustamente aqueles que tanto lutaram por eles. E quantos de nós não fazemos isso? Nós acusamos tanto, nós acusamos nossos pais, nós acusamos nossas mães, a culpa é do meu irmão, da minha irmã, a culpa é do meu pastor, a culpa é do meu chefe, a culpa é do Brasil, a culpa é do presidente, a culpa é do governador. É fácil, não é isso? Nós também temos um coração de pessimista, igual esses povos estavam lá e se receberam. Nós também começamos a agir da mesma forma. Aí o pessimista vai te levar para onde? Para longe da fé. Aí você começa a se afastar, a esfriar. E o pior de tudo, e mais triste, é quando a gente vê pessoas que eram adoradores, pessoas que cantavam louvores, que pregavam a palavra, que se entregaram o seu coração para Jesus, como declarando que Ele era o único suficiente Salvador da sua vida. Então, ele se entrega totalmente, e quando a gente vê, ele está se afastando e faz o quê? Fazem igual os povos ali. Querem voltar para o Egito, querem voltar para ser escravo, para se levar à morte, querem voltar ao pecado. E eu acho impressionante, até parece que no Egito a vida deles era melhor do que ali no deserto. Eles estavam tão pertinho ali de Canaã, mas ali eles já esfriaram. E a fé nossa é dessa forma. Começamos a trazer o pessimismo na nossa vida e começamos a deixar o quê? A nossa fé diminuir, porque ela não acaba. A fé sempre vai existir, a não ser que você distorce ela e vai ter fé em outra coisa, mas ela diminui e você começa a esfriar. Aí você não começa mais a orar, não começa mais a ler a Bíblia, não começa mais a meditar na palavra do Senhor, não vem mais ao culto, não começa mais a ouvir a palavra do Senhor. Pode até vir às vezes no culto, mas não observe, não preste, não absorve aquilo que está falando aqui em cima. Porque é aqui que Deus fala no coração da gente para trazer para as vidas de vocês. Então é você lendo, é você meditando, é você ouvindo, é você pregando, é você dando o seu testemunho, que você vai se fortalecendo. E aí entra nessa forma, longe da fé. E o pessimista vai te trazer também fraquezas diversas.
Os pessimistas são sempre mais fracos que o otimista, porque lhe veem assim e se transfiram nisso como veem. É uma cegueira sem limites, que só traz fraqueza em cima de fraquezas. O pessimista sempre vai ser pior que o otimista, porque ele já entra, o que eu falei com você, ele já entra derrotado. Ele já não acredita que ele consegue. Para ele, acabou. Aí ele entra em outra fase de pessimista. O pessimista vai te trazer baixa autoestima. Veja aqui para você no 13:33. Capítulo 13:33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Prestem atenção, irmãos, o que eles declararam ali? Eles declararam a derrota, a autoestima deles estava lá embaixo. Eles se comparam a gafanhotos, a insetos. Eles se comparam a nada. Cadê a nação que Deus escolheu? Cadê o povo escolhido pelo Senhor, o povo forte, que vai conquistar a terra? Será que nós também estamos nos comparando a gafanhotos? Será que nós também não temos a capacidade de conseguir o céu, mesmo sabendo que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós? Mesmo sabendo que Ele deu ali a salvação na cruz, derramou o seu sangue por nós? Muitos de nós não acreditamos. Muitos de nós se comparam a gafanhotos, dizendo, é muito difícil para mim, é bom para ele, é bom para ela. Quantos anos eu fui como gafanhotos? Eu morava com as minhas sobrinhas e falava, ser evangélico, servir ao Senhor Jesus, é bom para elas. Para mim não. Eu quero ficar no meu mundo, na minha vida, sossegado. Que sossegado, irmão? Será que no mundo tem alguma coisa sossegada? Tem alguma coisa para te deixar em paz? Não tem. Até o dia que Deus olha para a gente e nos escolhe, porque nós não escolhemos Jesus. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos capacita. E chama, e contra a vontade do Senhor não tem como nós lutarmos. Não tem como nós debatermos, porque Ele é o Criador. E se Deus tem uma promessa e um propósito na sua vida, não adianta você fugir. Não adianta você esconder. Não adianta você se afastar e achar que ninguém vai te ver. Eu não vou te ver, o irmão não vai te ver, o pastor não vai te ver. Mas o Criador, o Deus Todo-Poderoso, fala que Ele observa o bom e o mal. Ele está o tempo todo, de olho em você. E dele não tem como esconder. Dele não tem como fingir, porque a palavra de Deus fala que um dia todos nós iremos perante o Senhor e teremos de dar relatório daquilo que fizemos e deixamos de fazer. E ali, vamos dizer assim, não tem desculpa, porque fala que vai passar a nossa vida como se fosse um vídeo, tudo às claras. Aí, meu irmão, é igual ali na época de Roma. É como se o governador estivesse lá, ele está com o dedinho assim, ou é sim, ou é sim. Para cima ou para baixo. E no Senhor, faça de mim que eu não te conheço. Eu pregava no teu nome, não te conheço. Eu falava do amor do Senhor, seu coração, você falava de boca para fora, o seu coração estava longe de mim, porque a palavra de Deus fala que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aquele que o adoram em espírito e em verdade. Então não adianta você falar que ama o Senhor, mas o seu coração está longe dele. Então a gente precisa reconhecer isso e deixar que nossa autoestima fique para cima e não se comparar a gafanhotos. Amém? O pessimismo vai te trazer uma visão distorcida dos fatos. O pessimista olha com lentes e distorce as situações e os fazem ver apenas a derrota. Um povo amado por Deus, resgatado por Deus da escravidão, amado por Deus e todas as provas possíveis, agora se enxerga como gafanhotos que podiam ser pisoteados pelo inimigo.
Esse é o poder devastador do pessimista. Você lembra quando você era criança lá na escola? A pessoa olhava para você, e na época da gente era sofrido, porque a gente era pobre, morava na roça, e tínhamos muito piolho e andavam descalços com o pé todo rachado, não é isso? Eu, branquelo, meus lábios rachavam todo. Então não tinha remédios direito, não tinha alimentação direito. E aqueles meninos que tinham uma condição melhor, eles faziam o quê? Hoje é bullying, né? Naquela época disputava ali que era mais forte na porrada. Falava assim, eu te pego lá fora. Aí, você já viu a situação. Aí o povo fazia, opa, hoje tem briga lá fora, não é isso? Aí todo mundo reunia, porque todo mundo gosta de uma festinha, uma bagunça. Aí começava a gritar, porrada, porrada, não é isso? Na minha época era assim, não tinha esse negócio de justiça, de polícia, não. Era ali na base do que for mais esperto, dava porrada. E o pai da gente falava, se apanhar na escola, apanha em casa. Então a gente ficava mais esperto ainda. E irmãos, o dia que eu não brigava na escola, eu voltava para casa frustrado, de tanto brigar que eu brigava. E eu tinha assim, né, uma condição que eu era bom de brigas, esse é o problema. Então eu juntava 2, 3 e eu conseguia bater. Né, mas já tomei um couro também uma vez, que nunca ficou esquecido. Quando esfregou minha cara num barro, coisa branquela assim, chegou daquele jeito. Então não tem jeito, uma hora você apanha. Então a situação é essa, irmãos. Às vezes nós não acreditamos no nosso potencial. E às vezes aquelas meninas, aquelas pessoas te jogam para baixo. E a sua autoestima vai lá embaixo. Aí você acha que você não é capaz de fazer uma faculdade. Você acha que não é capaz de conseguir uma família abençoada. Você acha que não é capaz de pregar. Você acha que não é capaz de tocar. Você acha que não é capaz, como diz outro, de arrumar um casamento abençoado. Tantas coisas que às vezes você mesmo se declara derrotado. E é isso que o relatório de Deus deu para você? Será que é isso que Deus falou que você é? Porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É a palavra de Deus, é Jesus que está falando que nós somos mais que vencedores. E por que seu pai, sua mãe, seus irmãos vai dizer que você é um fracassado, que você não vai se dar bem na vida, vai acontecer e você absorve isso com tanta coisa, com tanta força, com tanta intensidade, que você carrega isso o resto da sua vida. Você não se liberta disso. Por que você não absorve o que Jesus, o que Deus fala de você? Que você é um conquistador, que você é mais que vencedor dessa forma, de lembrar para o resto da vida. Não, porque nós temos aqui uma mente também de escravos. O povo saiu ali do Egito, mas a escravidão não saiu de dentro deles. Eles continuavam com a mente ali de escravidão, de derrotados. Agora veja bem o interessante, irmãos. Vamos aqui no Números 13:30. Número 13:30. A diferença dos outros 2 espiões. 13:30 fala assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a diferença, irmãos. Eles estavam no mesmo lugar, eles foram espiar a mesma terra, eles viram os mesmos povos, eles não se compararam a gafanhotos, eles se viram, eia, opa, nós vamos conseguir, nós vamos, estamos capacitados, nós vamos tomar aquela terra, porque ela foi promessa do Senhor para nós. E contra o nosso Deus não tem condição de derrota, o nosso Deus sempre vence. É essa, irmãos, é esse tipo de visão e ação que temos de cultivar. Você está me entendendo? Nós às vezes estamos na mesma igreja, ouvimos as mesmas palavras, e muitos de nós conseguimos absorver e romper e avançar, mas muitos de nós continuamos no pessimismo, continuamos na derrota, na mesma murmuração, na mesma reclamação, com a autoestima baixa, já se sentindo como gafanhotos, como derrotados. Não, vamos ser como Calebe, vamos ser como Josué.
Opa! Espera aí, Deus que me prometeu, Deus que me deu, é Deus que falou comigo, então eu vou avançar e vou conquistar. Isso que é um otimismo com fé. Você está me entendendo? Então nós não podemos deixar que o pessimista nos contamina. Aí eu te pergunto, o que você é? Se você tem sido um pessimista ou você tem sido uma pessoa com otimismo? Ou você tem se levantado pessoas, ou você tem sido usado para derrubar pessoas ou para levantar pessoas. Porque muitos de nós, irmãos, temos sido ferramentas de Satanás para derrubar pessoas e não para levantar pessoas. E não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Deus não é pessimista. Se fosse, não criaria o homem, não mandaria o seu filho para morrer na cruz por nós. Deus, Ele fez porque Ele acredita. Ele fez porque Ele acredita em mim, acredita em você. Ele acredita nas pessoas, Ele acredita na humanidade. Então por isso que Ele deu um preço tão alto. Ele pagou um preço tão alto, mandando seu Filho amado ali na cruz por nós, para pagarmos os nossos pecados, porque nós não tínhamos capacidade para isso. Por isso que se chama graça. Um favor não merecido. Eu não mereço, você não merece, mas através de Jesus, nós somos mais que merecedores. Basta nós crermos, porque foi pago, e muito bem pago, irmãos. Não foi com prata nem com ouro, foi com o sangue precioso de Jesus. Então valorize isso. E a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É por isso que nós somos limpos para poder entrar no céu. Porque se nós não acreditarmos que o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo o pecado, e nós ficamos brancos como a neve, nós não conseguimos entrar no céu, porque no céu não entra pecadores. Então por isso que nós temos de crer nisso, que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se você não crer nisso, irmãos, não fica pensando que você vai ter acesso ao céu, que não vai, que a palavra de Deus, ela não vai permitir, ela fala disso, Jesus não vai permitir. Então, irmãos, creia, 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 porque Jesus, Ele enviou o Filho. Deus é o mesmo Deus da esperança, conforme Romanos 15, 13. A Bíblia é um livro esperançoso e otimista, porque o seu autor é amoroso, compassivo, comunicativo e fraterno. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos, conforme Provérbios 16, 3. Nós precisamos consagrar ao Senhor tudo que nós vamos fazer. Se você não fizer isso, irmãos, com certeza você não vai ser um otimista. Então é começar, vamos dizer, com o pé direito, é entregando ao Senhor, é entregando os seus projetos, os seus sonhos, é entregando o seu coração, a sua vida, a sua família. Quer uma família abençoada? Entrega ela para o Senhor. Quer um filho abençoado? Entrega ele para o Senhor. Quer uma esposa abençoada? Entrega ela para o Senhor. Quer um marido abençoado? Entrega ele para o Senhor. Quer um emprego abençoado? Entrega ele para o Senhor. Consagra. Você não é mais criança. Você não está mais bebendo só o leitinho. Você já está no alimento sólido. Você já é forte. Você já é conhecedor da palavra. Então por que você não usa essas ferramentas a seu favor? Ou a luta veio, o problema veio. Opa, espera aí, eu tenho um Jesus, eu tenho um Deus por mim. Quem é que está mexendo? Por que você está fazendo isso? Você tem que questionar, você tem que começar a perguntar por que as coisas estão acontecendo à sua volta. Nada acontece por acaso. A palavra de Deus fala que nada é por acaso. Todas as coisas são dominadas pelo Senhor. Todas as coisas estão no projeto do Senhor. Não é coisas de nós, fatos aconteceram na nossa vida, que nós falávamos assim, acabou, estamos perdidos. Eu acreditava tanto em fulano, ele morreu, ele me decepcionou. Eu era
tinha um bom emprego e eu perdi, fui demitido. E agora, o que eu vou fazer? Aí, quando a vida passa e você permanece firme, quando você vai lá na frente, você vai ver o aprendizado que Deus fez naquele período que você passou. Porque é no deserto que nós aprendemos, é nas dificuldades que nós aprendemos. É muito difícil nós aprendermos quando as coisas estão todas boas nas nossas vidas. Porque quando as coisas estão boas, nós queremos o quê? Festejar. Nós não queremos meditar. Nós não queremos analisar as situações. E quando as coisas estão mais difíceis na nossa vida, é o período que nós mais oramos, é o período que mais entregamos na mão do Senhor. Para Deus, com a minha força eu não sou mais capaz. Agora é com o Senhor. Não é isso que nós fazemos? Deus me livra, Deus me salva, Deus resolve isso. Nós fazemos isso. Nós arrumamos o problema e entregamos para Deus. Resolve meu problema. Resolve meu problema. E eu sempre falo, irmãos, Deus, até que, não vou falar assim, Jesus até que é advogado para se defender. Mas as consequências daquilo que você plantou, meu irmão, não tem jeito não. Você vai colher o que você plantou. O que você tem plantado? Qual semente você tem plantado? Você tem plantado sementes boas ou sementes ruins? Não é porque você levantou a mão para Jesus e entregou sua vida ao Senhor Jesus, que você não vai colher aquilo que você plantou, porque vai. A diferença é que você com Jesus, você vai conseguir suportar, você vai ter força, você não vai pensar em se matar, você não vai ficar só chorando, lamentando, só reclamando, você vai falar assim, não, eu estou passando por isso, mas porque foi culpa minha no passado. Então eu vou agora, com a força do Senhor Jesus, eu vou vencer. É essa a diferença, irmãos, do crente. Não fica achando que você levantou a mão para Jesus, que todos os seus problemas acabaram, que não acabaram e não vai acabar. Problemas não acabam, problemas são feitos para resolver. É que igual aquela frase fala, quando você descobre a resposta, muda a pergunta, não é isso? Quando você fala assim, não, agora resolvi. Que nada, quando a fé vem outro problema. É a vida, é assim, e vamos rompendo de fé em fé. Eu queria que a pessoa da mesa colocasse Efésios 4:29, que eu quero ler ele. Cuide para ouvir menos e ver menos. Talvez um de seus problemas seja ouvir demais e ver demais. Evite deixar-se influenciar pelos pessimistas. Muitos estão dando muito ouvido ao pessimista. Muitos estão vendo demais o pessimismo, as pessoas erradas. É ver demais e ouvir demais aquilo que não deve. E isso que te faz jogar para baixo. Veja bem o que Efésios 4:29 fala. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, o que esse versículo está falando? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim. Você quer falar mal de alguém, você quer xingar? Cala a boca, espera passar aquele momento. Porque a pessoa que está à sua volta não é obrigada a absorver o seu pessimismo. Talvez com suas palavras, com o seu pessimismo, você vai matar ela. A palavra de Deus fala que as palavras matam, ferem, machucam. Às vezes um irmão ou irmã vai falar com o outro e xingar e falar, às vezes podia ter ficado calado. Aí acaba falando e fazendo o quê? A pessoa já está ali, ó, com o pé na ribanceira. Aí o que acontece? Acaba empurrando ele para o barranco. Por causa da sua língua, por causa de você fala demais, você ouve demais aquilo que não deve. E a palavra do Senhor fala aqui, que unicamente o que for boa para edificação. As suas palavras são para edificar? Então fale. Se não é, cale a boca. Você não perde nada.
E fala, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Você é uma pessoa para transmitir graça àqueles que te ouvem. Então, leva isso, guarda isso no seu coração. Mantenha a visão de quem Deus é. Não permita que a visão de quem você é impeça você de ver quem Deus realmente é. Veja bem isso, veja bem essa frase, irmãos. Mantenha a visão de quem Deus é. Não permita que a visão de quem você é impeça você de ver quem Deus realmente é. Tem gente que acha que ele é o centro das atenções, que ele que é o Deus Todo-Poderoso. E acaba fazendo o quê? Invertendo os valores. Não reconhece quem Deus realmente é. Ele reconhece só o que Ele é. Não permita isso. O que você é, atrapalhar de ver a grandeza do que o nosso Deus é. Em nome de Jesus. Nosso sofrimento pode durar uma noite, mas o sorriso, a alegria vem pela manhã, conforme o Salmo 35. E para encerrar, teste coisas novas. Veja bem que eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar com uma frase também. O pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades. Todas as oportunidades, o pessimista vê dificuldade. Ah, não, eu tenho que estudar demais. Ah, não, é caro demais. Ah, não, dá trabalho demais. Ah, não, eu vou perder muito tempo. Ah, não compensa. Ah, a pessoa não quer nada. Ah, não vai dar certo. É assim que o pessimista faz. Todas as oportunidades que vem, ele joga para baixo. Ele não quer, ele arruma dificuldade. O otimista é o contrário. O otimista vê oportunidade em todas as dificuldades. Vem as dificuldades na sua vida, encara isso como oportunidade. Como oportunidade de aprendizado, como oportunidade de crescimento, como oportunidade de, como eu vou dizer assim, de provação da sua fé. Talvez a sua fé está tão pequena e você precisa ser provado realmente. E Deus está dizendo, eu quero ver até onde você me ama. Eu quero ver onde está o teu coração. Eu quero ver se realmente você entregou sua vida para mim. É isso que Deus está falando para você essa noite. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo para você, problemas, dificuldades, eu permito, mas estarei contigo onde quer que você vá. Ainda que ande pelo vale da morte, eu estarei contigo. Ainda que você esteja desanimado, eu estarei contigo. Ainda que você esteja triste, eu estarei contigo. Ainda que você esteja com a fé tão pequena, Deus está contigo. Deus jamais te abandonou. Deus jamais tirou os olhos de você. Jamais Deus deixou de te amar. Muitos de nós que deixamos e afastamos do Senhor e deixamos de amar aquele que vive e reina, aquele que nos chamou. Deus te ama tanto, 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 mesmo você não dando nada para Ele, nem a sua vida que já é dele, Ele continua te amando, Ele continua te abençoando, Ele continua te livrando, te protegendo, te capacitando, te dando saúde, te curando, te libertando. Então, vamos colocar de pé. Não despreza esse amor que o Senhor tem por você. Não despreza a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa vitoriosa. Você é um conquistador. Deus te chamou para isso. Deus te levantou para isso. Meu irmão, minha irmã, jamais se compara a gafanhotos. Jamais deixe a sua autoestima ficar lá embaixo. Porque o nosso Deus é um Deus otimista. É um Deus que acredita. É um Deus que aposta em você. É um Deus que ainda vai fazer maravilhas na sua vida. Mas para isso Ele precisa que você creia. É preciso que você acredite. Porque se você não acreditar, irmãos, não tem como.
Não tem como. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, te louvamos, Senhor, por essa palavra essa noite, ó Pai. Tudo seja para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro aos corações, Senhor, essa noite. Venha, Senhor, levantar homens e mulheres para te servir, Senhor, com todas as suas forças, Senhor. Faça, Senhor, dessa igreja, Senhor, um instrumento em tuas mãos. Que nossos líderes, nossos pastores sejam, Senhor, ensinados pelo Senhor para nos ensinar, ó Pai. Que cada vida que está aqui essa noite volte para os seus lares, para as suas casas, com um coração mais otimista, com um coração mais cheio de fé, acreditando nele e acreditando acima de tudo no Senhor, ó Pai. Porque essa é a palavra que o Senhor entregou ao meu coração para entregar para a igreja. E aquele que tem fé, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir aquele que vive e reina em nome de Jesus. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo.